Nos destaques do Panorama CBN de hoje, tem boa notícia por aqui, porque depois de mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Mas isso não quer dizer que a pandemia já acabou. Na economia, o ministro da Fazenda defendeu em entrevista à CBN que o Brasil adote uma meta contínua para a inflação, que é diferente da que é adotada atualmente pelo Banco Central. E no noticiário internacional também teve uma boa notícia para o Brasil. O primeiro-ministro britânico anunciou que o Reino Unido vai contribuir para o Fundo Amazônia. Esse anúncio foi feito durante uma reunião com o presidente Lula, que está em Londres, para a coroação do rei Charles III. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. E eu começo esse episódio com uma ótima notícia. Depois de mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Mas isso não significa que a pandemia acabou. Logo mais, eu explico para você o motivo. Mas antes, eu preciso contar para você o que é essa emergência de saúde pública de importância internacional. Então, esse é o mais alto título de alerta da organização sobre uma doença e foi declarado para o surto do coronavírus no final de janeiro de 2020. Essa decisão de hoje foi motivada pela queda no número de casos e também de mortes pela doença, aliada ao avanço da vacinação da população mundial. Mas a gente não pode esquecer jamais, pelas estimativas da OMS, desde 2020, a doença matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, um número que pode ser ainda mais alto, porque há países que a notificação não foi feita de forma correta. No Brasil foram mais de 700 mil mortes e já o número de infecções superou 37 milhões de pessoas. E eu disse que não significa que a pandemia acabou, porque a emergência de saúde pública é um termo técnico que passa por diversos critérios até ser decretado. Esse status é bastante importante para a coordenação de esforços de saúde pública internacionais. Já o termo pandemia é diferente e faz referência à disseminação mundial de uma nova doença, quando vários continentes têm uma transmissão sustentada do surto. Sobre esse assunto, ouvimos ao longo da programação da CBN a médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcomo. Ela disse que espera que essa declaração da OMS não implique em mais dificuldades de acesso a medidas sanitárias, sobretudo de vacinação em países mais pobres. E ela disse que enxerga essa decisão aí da OMS como uma formalidade. Essa declaração, digamos assim, ela deve funcionar para os países como um alerta. Nós não podemos ser apanhados de novo tão desprevenidos como o fomos para a epidemia da Covid-19. Os países têm que estar preparados, têm que ter grupos de contingência, recursos humanos, insumos, porque nós sabemos que outras epidemias virão e, portanto, eu receberia isso mais como um alerta do que como uma decretação e, como eu lhes disse, apenas uma formalidade. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que vê com grande esperança a declaração do fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Mas isso não significa que a Covid-19 acabou como uma ameaça à saúde global, porque, segundo Tedros Adhanom, na semana passada, a Covid-19 ceifou uma vida a cada 3 minutos e essas são apenas as mortes que a OMS conhece. Tedros Adhanom também disse que, na prática, isso representa o momento dos países fazerem a transição do modo de emergência para o gerenciamento da Covid-19 junto a outras doenças infecciosas. Até porque, segundo a OMS, a Covid-19 vai continuar a ter status de pandemia porque ainda possui
uma disseminação global, ainda há forte transmissão e continua tendo impacto no número de mortes e de hospitalizados. Então, o fim da emergência não significa o fim da pandemia na prática, mas sinaliza que há uma luz no fim do túnel e que a gente está no caminho certo. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, ela até ficou muito emocionada hoje ao anunciar essa notícia, porque é algo positivo, mas ela fez também questão de reforçar que a gente nunca esqueça o caos que a gente viveu e também as pessoas queridas que perdemos aí ao longo dessa terrível jornada. Enquanto estamos esperançosos olhando para o futuro, não podemos esquecer a quantidade de mortes que aconteceram, como o diretor-geral colocou. Não precisava ser assim. Não precisa ser assim de novo. Portanto, não podemos esquecer as imagens dos hospitais, das UTIs lotadas. Eu não vou esquecê-los. Nenhum de nós aqui vai esquecê-los. E isso nos leva todos os dias a fazer melhor e mais. Enquanto estou esperançosa e realmente estou bastante emocionada, porque há mais coisas que precisamos fazer. Portanto, obrigada por fazer essas perguntas e por fazer parte dessa jornada conosco e relatar com precisão e pontualidade e transmitir informações difíceis porque tem sido difícil e continuará sendo difícil, porque há mais trabalho a ser feito com esperança no futuro, respeito com o passado, aprendendo lições constantemente. E isso não é algo que vai mudar. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse que nada muda para o Brasil após essa decisão do OMS. Ela disse que as recomendações do Ministério devem continuar sendo seguidas e as pessoas devem se vacinar contra a Covid-19 porque o vírus continua em circulação. Nas redes sociais, o presidente Lula escreveu o seguinte, abre aspas, infelizmente o Brasil passou da marca de 700 mil mortos pelo vírus e acredito que ao menos metade das vidas poderiam ter sido salvas, vidas perdidas pela negação da ciência. Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. O governo vai incentivar a saúde, a ciência e a pesquisa no Brasil e vai atuar para preservar vidas. Fecha aspas. E falando em vacinação, eu tenho atualizações sobre aquele esquema de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos aliados dele. A novidade do dia é que dados do relatório da Polícia Federal sobre essa fraude nos cartões de vacina do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, e também das filhas dele, reforçam a tese da PF de que as informações foram forjadas. As investigações da Polícia Federal revelam que as meninas teriam tomado a vacina antes da liberação do imunizante para crianças e ainda com uma das doses que não é indicada para menores de idade. Pois é muito sofisticado esse esquema aí, logo mais eu explico para você mais profundamente. Os dados que eu contei para você constam na representação que foi feita pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, que pediu autorização para a prisão e as buscas nos endereços do militar. E vamos então ao modus operandi desse esquema aqui, que parece ser bem sofisticado. Contém ironia, viu? As informações indicam que Mauro Cid e as 3 filhas teriam tomado 3 doses da vacina em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nos dias 22 de junho, 8 de setembro e 19 de novembro de 2021. E foram doses da Pfizer e da Janssen. E nessas datas, as filhas dele teriam, portanto, 4, 13 e 17 anos de idade. O problema nessa história é que a Anvisa só autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes a partir de 12 anos de idade no dia 11 de junho de 2021. Ou seja, a filha mais nova de Mauro Cid não tinha idade para receber o imunizante da Pfizer na data que foi indicada no cartão de vacinação dela. Além disso, a cidade de Duque de Caxias só começou a vacinar adolescentes em agosto, 2 meses depois
da suposta primeira dose. Outro problema nessa história é que o reforço com dose da vacina da Janssen só foi autorizado pela Anvisa em maiores de 18 anos. E no período em que as vacinas aparecem registradas, nenhuma delas era maior de idade. A Polícia Federal destaca ainda que os dados foram inseridos no sistema do SUS no dia 17 de dezembro do ano passado e que 4 dias depois, a família de Mauro Cid viajou para os Estados Unidos. Sobre esse assunto, ouvimos ao longo da programação da CBN a advogada Glícia Salmeron, que é ex-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Ela falou que, nesse caso, houve, no mínimo, uma negligência por parte do coronel Mauro Cid e há ainda a possibilidade de corrupção de menores, porque envolve as filhas adolescentes nessa fraude. Há uma negligência, foge aquilo que o Estatuto prevê quanto ao princípio da proteção integral. Querem viver na lógica do Código de Menores, onde a família, é a única responsável por crianças e que criança não é sujeito de direitos. Criança não tem direitos, criança não tem voz, criança não tem vez. Comportamento é ainda mais grave, porque são pessoas que têm acesso aos serviços, seja de natureza privada ou pública, e não proporcionam àquela criança os direitos que ela tem, que é o direito à proteção integral. Os advogados de Mauro Cid não responderam aos questionamentos da reportagem da CBN e ele ainda não falou sobre esse caso com os investigadores. E a situação de Mauro Cid ela pode se agravar mais ainda, porque ele pode virar alvo da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O deputado Fábio Félix, do PSOL, apresentou um pedido de convocação de Cid. Ele alega que há indícios de participação do militar com a conspiração que levou ao ataque golpista do dia 8 de janeiro, em Brasília. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais como em bv.com.br ou acesse o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, vamos para o Reino Unido, porque como a Raíssa Cerdeira contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o presidente Lula está em Londres, na Inglaterra, porque ele vai participar da festa de coroação do rei Charles III. Esse evento histórico acontece neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no horário brasileiro. E só um parênteses aqui, antes de seguir com a informação, a CBN vai ter uma programação especial sobre esse assunto, com os nossos apresentadores e também especialistas. Então fica a dica aí para você, caso você tenha interesse nesse assunto. Bom, parênteses fechado, vamos ao presidente Lula. Nessa sexta-feira, ele teve um encontro com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Eles se encontraram às portas fechadas em Downing Street, que é uma residência oficial e escritório do premier britânico e é super conhecida. E depois dessa reunião, teve um anúncio importante para o Brasil. O primeiro-ministro britânico anunciou que o Reino Unido vai contribuir para o Fundo Amazônia, que hoje é financiado pela Noruega, Alemanha e Estados Unidos.
Só para você entender, esse fundo foi lançado em 2009 pela Noruega para combater o desmatamento e estimular o desenvolvimento sustentável. E o objetivo é captar dinheiro para o financiamento de ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e também do desmatamento. E após esse encontro com Lula, Rishi Sunak fez essa surpresa aí. Você vai ouvir agora o áudio deste momento em que ele faz o anúncio e, na sequência, há uma tradução simultânea para o presidente Lula entender. I'm delighted to announce we will be investing in your Amazon fund, and I pay tribute to your leadership on this issue. E eu quero aproveitar para anunciar nesta ocasião que nós vamos investir no Fundo Amazonas, e isso tudo é feito por causa do seu trabalho, da sua luta, e que nós prestamos essa homenagem. Que moral que o Brasil está ultimamente, hein? Enfim, os valores aí do Fundo Amazônia não foram anunciados oficialmente, mas segundo a Globo News, a quantia deve girar em torno de 500 milhões de reais. Lembro você que em abril deste ano os Estados Unidos anunciaram que vão contribuir com 500 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais. Mas a Noruega, por enquanto, permanece sendo a maior financiadora desse fundo. Importante lembrar para você que esse fundo foi reativado em janeiro desse ano, após o início do terceiro mandato de Lula. Esse fundo havia sido suspenso no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro porque a Alemanha e a Noruega, principais doadores, discordaram do modelo de administração do governo Bolsonaro. Isso aconteceu porque de 2019 a 2022, o desmatamento na Amazônia aumentou quase 60% em relação aos 4 anos anteriores. Na economia, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista ao Jornal da CBN e falou sobre vários assuntos. A entrevista teve duração de quase 1 hora e eu vou trazer aqui para você os principais pontos dessa conversa. Mas, se você quiser ouvir essa entrevista na íntegra, é só você procurar aí no seu tocador de podcast por CBN Entrevistas que você vai encontrar esse conteúdo, beleza? Bom, fazendo aqui um resumo para você, na entrevista, Haddad defendeu que o país adote uma meta contínua para a inflação, que é diferente da atual. Com isso, a meta deixaria de ser anual e seguiria objetivos definidos ao longo do prazo. E como é que funciona isso atualmente? Então, sempre no começo do ano, o Banco Central divulga qual é a meta ideal de inflação para o país. Esse dado é divulgado a partir de uma análise sobre diversos fatores, como, por exemplo, a geração de emprego, a situação da nossa economia, e também é influenciado pela economia mundial. E para tentar cumprir essa meta de inflação, o Banco Central costuma mexer na taxa de juros para trazer um equilíbrio aí para essa meta. E a ideia de Haddad é que essa meta não seja mais anual. Ele sugeriu na entrevista que o Banco Central deve avaliar de tempos em tempos essa meta ao longo do ano, e assim ela poderia ser mudada conforme o andamento da nossa economia. Em entrevista ao Jornal da CBN, Haddad disse que no atual contexto, o sacrifício para atingir a meta, elevando a taxa de juros, é muito danoso. Ele até citou que bancos centrais ao redor do mundo estão avaliando outros custos, como o desemprego e a organização da economia, e estão optando pela flexibilidade da meta contínua da inflação. Penso que a meta contínua é muito melhor do que a meta calendário. Muito melhor. Você não tem o calendário gregoriano ali, tudo bonitinho, mas você tem a trajetória que vai fazer chegar a 3 numa situação em que você não vai desorganizar a economia nacional. Então você vai dar um fôlego para ela, mas mirando inflação bem baixa. Haddad também falou sobre a taxa de isenção do imposto de renda. Semana passada, o presidente Lula anunciou que a faixa de isenção subiu. O governo elevou a faixa de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.112. Já quem ganha entre R$ 2.112 e R$ 2.640 vai ter um desconto mensal do governo direto na fonte, ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado.
E no pronunciamento que Lula fez em rede nacional na semana passada, ele disse que essa faixa de isenção vai subir para os R$5 mil até o final do governo dele. E hoje Haddad foi questionado como é que ele vai fazer isso, porque isenção significa mais uma despesa para as contas do governo. E na entrevista, Haddad admitiu que ainda não possui um plano para chegar à faixa dos R$5 mil, mas disse que já tem metas para que a isenção seja ampliada. Para aumentar de 3 a 4 mil, nós temos viabilidade com a reforma do imposto de renda que vai ser endereçada para o Congresso Nacional no segundo semestre. Para além disso, vai exigir um esforço que nós temos tempo para superar. Mas eu não tenho a resposta para chegar a 5 mil hoje. Eu tenho a resposta para continuar avançando o ano que vem, dar um pouco a mais, passar de 3 mil, alguma coisa assim, chegar em 4 mil em 2025, eu acho que é possível. O ministro também comentou durante a entrevista uma decisão que foi tomada ontem pelo ministro do STF, André Mendonça, que reverteu a suspensão de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que abre aí o caminho para o STF julgar uma ação para autorizar o governo federal a cobrar impostos federais sobre benefícios fiscais que foram concedidos por estados. E caso seja autorizado pelo STF, a cobrança pode render 90 bilhões de reais aos cofres públicos. Esse valor representa 50% do esforço fiscal que é necessário para ajustar as contas no ano que vem. Na entrevista, Haddad disse que gastos tributários no Brasil chegaram a um patamar absurdo com as isenções de impostos a empresas e que o governo não vai parar até equilibrar as contas. E disse ainda que pretende aprovar a reforma tributária e o arcabouço fiscal ainda no primeiro semestre. E ao dar certeza aí da aprovação dessas propostas, ele disse que o Ministério da Fazenda nunca recebeu tanto político e que a agenda dele está aberta para o Congresso porque ele gosta de conversar com os deputados e senadores para mostrar a importância das políticas públicas e que a importância não é para o governo Lula, e sim para o país. Segundo Haddad, ele tem sentido receptividade dos políticos em relação a essas conversas. E aproveitando que eu estou falando de economia, eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu a essas falas de Fernando Haddad. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma super alta de 2,91% aos 105.148 pontos. No mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,98%, cotado a R$ 4,944. Já o euro também encerrou em queda de 0,94%, cotado a R$ 5,447. Sextou com Rádio Sucupira. Vamos saber o que rolou essa semana nas terras de Odorico, Paraguaçu? Parece mentira, né? Eu nem acredito. Nem eu, doutor João. Coisa que toda a polícia de 13 estados procura fazer há 20 anos e não consegue. Por volta das 6h15 da manhã, eu já estava acordado, acordo por volta de 4h30, no máximo 5 horas, e tocou a campainha. Eu vi o pessoal uniformizado, me certifiquei que eram policiais mesmo. Aí, percebendo isso, eu abri a porta, convidei-os a entrar. E trate ele com polidez, porque a polidez é o apanágio e a tradição da nossa polícia. Fui tratado muito bem, em nenhum momento houve um exagero, voz mais alta, falta de educação, muito pelo contrário. Meus parabéns, hein? A polícia de Sucupira marcou um gol espetacular. Sucupira hoje vai estar na manchete do Brasil inteiro. Eu estou satisfeito, não é? Que até que, enfim, o índice de criminalidade no Brasil vai baixar. E eles fizeram uma varredura na casa, buscando documentos, mídias sociais, né? Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Eu falei, meu telefone não tem senha, tá? Nunca tive senha no meu telefone. Pra frente, Sucupira! Por isso que ele sabe de tudo! Minha mãe do céu! Se eu convoque a imprensa olhada, escutada e lida, eu vou dar uma coletiva para denunciar ao mundo a trama subversiventa de que fui vítima. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha, tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. Primeiramente,
É preciso esclarecer que o prefeito nunca teve conhecimento das atividades de seu secretário. A informação que eu tenho é que está preso, assim como mais 2 outros seguranças meu, um capitão da reserva do Exército, um subtenente da PM do Rio de Janeiro, que está na ativa, e um outro militar que eu não conheço ele, tá? Estão presos. Essa questão, a gente volta aí ao assunto da vacina. A gente vai interceptar as vacinas, sim, mas a população não vai ficar sem ser vacinada. Não há dúvida que eu chamo de operação para te esculachar. Podiam perguntar sobre vacina para mim, cartão, eu responderia sem problema nenhum. O senhor agora tem que tomar muito cuidado, né? Vou tomar todos os precativos e acautelatórios, né? Eu vou reforçar a minha segurança e estou pensando até em fazer um fechamento de corpo. Eu não fico emocionado. Mexer comigo sem problema. Quando vai para a esposa, para filhos, aí o negócio é desumano. Agora ele já está passando dos limites. Mexeu com a minha família, mexeu com coisa sagrada. Quem vai pegar ele na xixa sou eu. Deixa comigo. As minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então não existe fraude da minha parte no tocante a isso. O senhor não falou no meu nome. Não, eu não toquei no nome do seu prefeito. E nem vai tocar. Mas eu não posso assumir assim a responsabilidade de tudo. Eu não tive a ideia, eu só cumpri ordens. Olha aqui, seu, numa hora dessas, que o homem deve estar preparado para o seu momento histórico. Porque é numa hora dessa que a gente conhece os grandes homens e os pigmeus, os mártires e os covardes. Eu estou lhe dando a oportunidade do senhor se transformar num herói. Apenas, gente. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Raíssa Cerdeira. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.